Jó, capítulo 1. Havia um homem chamado Jó, que morava na região de Uz. Era um homem muito honesto, um homem de palavra, totalmente dedicado a Deus, que odiava a maldade. Tinha 7 filhos e 3 filhas, e era muito rico. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentos e empregados a perder de vista. De fato, era o homem mais importante de todo o Oriente. Seus filhos costumavam dar festas em suas casas e sempre convidavam as 3 irmãs para celebrarem junto. Depois das festas, Jó se levantava bem cedo e entregava uma oferta de sacrifício em favor de cada um de seus filhos, pois pensava: pode ser que um deles tenha pecado, desprezando Deus em seu coração. Jó entregava sacrifícios constantemente, no caso de um de seus filhos ter cometido pecado. Um dia, quando os anjos vieram prestar contas ao Eterno, Satanás, o acusador, veio com eles. Olá, meus queridos irmãos, paz e graça a todos. De volta ao canal Yahushua Reina para Sempre. Agradeço a vocês as suas participações. Eu sou Fernando Pereira Batista, do canal Yahushua Reina para Sempre, que traz o ensinamento maravilhoso da parte do Espírito do Pai Celestial, o nosso Pai Celestial, as nossas verdades relativas. Ficamos aí um pouco de tempo parados, sem gravar vídeos, mas voltamos, estamos de volta, pela vontade do Pai Celestial. Quero agradecer a todos os irmãos e irmãs que têm participado, que têm visualizado, que têm entendido os nossos ensinamentos. Nós, há algum tempo atrás, temos mudado aqui os nossos ensinamentos. Temos não mudados para pior, mas para melhor, para que os irmãos tenham um entendimento perfeito. Ficamos aí mais de 2 semanas, quase um mês, depois ficamos quase um mês parados sem gravar vídeos, mas voltamos, não podemos parar, porque o YouTube quer que nós gravamos, quer que nós estamos sempre aqui para gravar, para deixar sempre ativados aqui no canal, para que o YouTube não venha tirar os vídeos do ar, as gravações. Em breve nós estaremos gravando ao vídeo, em breve nós teremos gravando ao vivo, para ter mais interação com os irmãos. Quero lhe agradecer a todos os irmãos que se inscreveram nesse canal, as visualizações, as compartilhações. Obrigado pelos irmãos ter compartilhado os vídeos. E se você não se inscreveu no canal, sinta a vontade para se inscrever nesse canal, é de graça. É só você tocar nessa letrinha vermelha e rapidamente, automaticamente, vocês estão inscritos para fazer esse canal crescer espiritualmente. É um canal que tem 165 irmãos já inscritos aqui para compartilhar, para ajudar esse canal a crescer aqui em plenitude com Deus. Tá bom, meus amados irmãos? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Vamos estar participando aqui, vamos dar continuidade ao tema, o conhecimento do bem e do mal na vida de Jó. Essa história que eu já falei na primeira parte, na segunda parte, que é uma história muito maravilhosa. É uma história que nos traz um conhecimento mesmo do bem e do mal, como eu já coloquei no tema, o conhecimento do bem e do mal na vida desse homem. Se realmente essa história ela foi literal, se realmente essa história aconteceu humanamente falando, com a vida literal de Jó, ou se foi uma poesia para mostrar esse conhecimento do bem e do mal, se foi uma música, se foi uma poesia. E nós já explicamos aos queridos irmãos aqui no canal Yahushua Reina para Sempre que esta história foi uma história
poética. Como? Por quê, Fernando? É uma história que não foi literal. Porque quando nós lemos o capítulo 1, nós entendemos que a terra de Uz, dos caldeus, essa história, aos longos dos tempos, gerações, décadas, milênios, falando assim, eles procuraram, os arqueólogos antigos, também os atuais, encontrar essa cidade de Uz dos caldeus. E o primeiro item aqui não foi literal essa história, é que eles não encontraram essa cidade de Uz dos caldeus há bastante tempo. Procuraram, escavaram, não encontraram essa cidade, que se existiu, ela tinha que estar ali na Suméria, na Babilônia, entre o Irã, entre o Iraque, mas não foi encontrado. Segundo, a história não foi literal, por quê? Porque sempre na história aparece o número 7, aparece o número 3, e nós temos aí a matemática espiritual de Deus. Sempre é o 7, sempre é o 3, sempre é o delta, sempre é o número 2, que é a dualidade. E terceiro, enfim, último. Terceiro item, que não foi literal essa história, é que quando aparece este homem que diz na história, sobrou somente eu fui o único que sobrei, que escapei dessa tragédia, dessa catástrofe, e só eu sobrei, e só eu vim para trazer a mensagem do mal, que aconteceu isso, que aconteceu a destruição, que nós já lemos aqui, entendemos maravilhosamente essa ideia da história de Jó. Tá bom, meus queridos irmãos? Então nós vamos entendendo. Franciele, fica quietinha, filha. Então nós vamos entendendo aqui essa história que nós estamos ensinando para que os irmãos entendam esse livro da dualidade do Criador. Essa é a dualidade do livro de Jó. O livro de Jó é um livro da dualidade, é um livro que traz o conhecimento do bem e do mal na vida de Jó. Então, nós lemos aqui, entendemos no começo, que eu deixei o vídeo no áudio aqui na TV, para que os irmãos entendam, quando começa a história, quando chega no versículo de número 5, 6 e 7, né? Quando entra o versículo 7 do capítulo 1 de Jó, os irmãos podem ficar à vontade, pegue a sua Bíblia, fique à vontade para acompanhar essa história, para os irmãos terem um entendimento dessa história que não foi realmente literal. Porque se eu abro aqui um espaço, abro aspas aqui, para dizer se foi realmente literal, se aconteceu literal, eu respeito os irmãos que acreditam que foi literal. Eu respeito os irmãos que acreditam que existe o ser espiritual. Mas se foi literal, ela foi enfeitada. Não é que foi adulterada, ela foi enfeitada aquela história. Se foi literal, esse homem existiu mesmo ali na Arábia, esse homem chamado Iope, que Jó, né, no Indiche, e essa história foi enfeitada porque jamais na história humana, na nossa história humana, nenhum homem, nenhum ser humano, feminino, masculino, homem, mulher, poderia aguentar isso na sua vida temporal. O que a história conta, que nos revela essa história poética, na minha humilde opinião. Então, nenhum homem poderia aguentar tudo aquilo que aguentou. Eu já dei itens para vocês aqui. Por que não foi literal? Porque tem número matemático de Deus. Porque tem esse homem mensageiro que sempre aparece dizendo sobre eu. Porque somente eu sobrei para contar boas notícias, ou boas novas, ou a mensagem mal, ou a mensagem do bem, ou a mensagem do mal. E tem o número 2, a dualidade. E a cidade de Uz também não existiu. Foi procurado, não foi encontrado. Então, meus amados, o livro de Jó é um livro da dualidade. É um livro que quebra toda a teologia moderna. O Theos, a teologia, os ensinamentos. Por quê?
porque agora nós vamos entrar num ponto muito interessante para que os irmãos acompanhem, tenham entendimento desse livro dual. Esta é a terceira parte. Então, nessa terceira parte, os irmãos vão entender mais, vão compreender mais este conhecimento do bem e do mal na vida de Jó. Então, nós já falamos que a prova maior que essa história não foi literal é que a cidade não existiu, a cidade de Uz dos caldeus. É o livro da dualidade. O nome Jó significa Iop, né? É o significa o que Iop? Jó, aquele, né, que foi crivado, aquele, olha só como isso é maravilhoso, a interpretação. Aquele que foi crivado. Tudo e todos ficaram contra ele. Tudo e todos ficou contra esse homem. Foi ao contrário, foi o avesso, se tornou contra ele, mostrando a nossa vida dura, a nossa vida aqui do bem, a nossa vida do mal, do conhecimento do bem, do conhecimento do mal. Assim como Salomão ensinou, por isso que o autor aqui, muitos dizem que foi Moisés que escreveu, outros dizem que foi Davi, mas nós entendemos aqui no canal Yahushua Reina para sempre que o escritor dessa história foi o próprio Salomão. Porque Salomão, ele escreveu os livros poéticos, ele escreveu o livro de Cantares, ele escreveu o livro de Eclesiastes, ele escreveu o livro de Provérbios, enquanto muitos do livro de Salmos foi Davi. Se o livro de Cantares, o livro de Eclesiastes, né, o livro de Provérbios foi Salomão, por que o livro de Jó não? O livro de Jó foi um livro que o próprio Salomão, pela sua dualidade, porque ele sabia que Deus tinha conhecimento do bem e do mal, então ele escreve a história mostrando o mal e mostrando o bem, o conhecimento do bem e o conhecimento do mal, nesse livro poético. Os irmãos estão entendendo até aqui? Então, quando nós chegamos no capítulo 1, versículo 7, os irmãos podem ficar à vontade, diz assim: E então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? Ponto de interrogação. Olha como isso é interessante. De onde vem Satanás? Satanás, nós já ensinamos aqui agora no canal Yahushua Reina para sempre, que essa palavra Satanás é uma das criações de Deus, que toda a criação vem de Deus. Satanás é uma das suas 72 criações do mal, do conhecimento do mal e do conhecimento do bem, do conhecimento do mal e do conhecimento do bem. Satanás, traduzido, é adversário, obstáculo, e muitos entendem e personaliza Satanás para um ser espiritual, que eu respeito os irmãos evangélicos, muitos irmãos em graça que ensinam, eu respeito que vocês acreditam que Satanás foi e existiu como ser espiritual, mas ele existiu como ser espiritual dentro da dualidade como um ser criado por Deus para obedecer ao seu próprio Criador. Satanás, ele era como um dos netos de Deus, falando espiritualmente, ele era como um dos netos de Deus, eram os filhos dos filhos de Deus. Os irmãos estão entendendo? Eu vou repetir isso para vocês. Satanás era um dos filhos de Deus, como, falando humanamente, literalmente, como um neto de Deus, falando literalmente. Ele existiu como ser espiritual para atuar obedecendo ao seu próprio Criador, aonde conhecia o bem e o mal. Deus criou 72 criações, 72 nações, em Gênesis capítulo 10, Deus criou os espíritos, Deus criou os anjos,
Por isso que a palavra anjos e a palavra filhos no Indice, no Codex, elas significam as criações, as emanações. O que é emanações? É as criações que conheciam o bem e que conheciam o mal, que atuavam tanto para o bem e também atuavam tanto para o mal, na obediência a Deus, ao Criador de todas as coisas. Não é que era 72 mais 72, não. É que tinha um lado avesso, que conhecia mal, e que tinha um lado que conhecia o bem. 72 do bem e 72 do mal, mas 72 somente, que é o número 7, mas que não é um número, é um número relativo, não é um número que é o número de Deus. Os irmãos estão entendendo? Assim é nós, assim é os nossos espíritos, assim é a criação do Pai Celestial. Até aqui eu creio que os irmãos estão entendendo. Então, os irmãos que acreditam que o ser espiritual foi o inimigo de Deus, que atuou contra Deus, eu respeito, mas a Bíblia e o Codex não mostra isso. Isso não é verdade. Isso não é uma realidade. Este Satanás, significado português do Brasil, ele era um adversário para quem era adversário. Ele atuava para o mal, para quem praticava o mal. E para quem praticava o bem, esse espírito que conhecia o mal, ele não fazia o mal, mas ele conhecia o bem e fazia o bem e o mal. Por isso o tema, o conhecimento do bem e o conhecimento do mal na vida de Jó. Essa é a terceira parte, não perca, meus queridos irmãos, está ficando muito bom estes ensinamentos. Nós estamos aprendendo também as nossas verdades relativas para que os irmãos entendam essas passagens bíblicas, principalmente do livro de Jó, e tem muitas coisas vindo por aí que nós vamos aprender juntos aqui no canal Yahushua Reina para sempre. Então, quando nós entendemos que no versículo 7, os irmãos estão acompanhando isso, então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? Deus, ele, na sua criação, Deus está em todo lugar. Essa palavra português Brasil é uma palavra humanamente, mas Deus, ele está em todo lugar. É a criação dele. Deus sabia e sabe aonde estava Satanás. Satanás, ele estava onde? Na matéria, no físico. Os irmãos estão entendendo? E também, Satanás, ele também estava no invisível. Porque é o conhecimento do bem e do mal de Deus. Deus conhecia o bem e o mal antes de existir todas as coisas. Ele já conhecia o bem e o mal. Então ele pergunta, de onde tu vens? Aí vem um ponto de interrogação, né, que Deus... Fernando, Deus não sabia, Deus não é onisciente, onipresente, onipotente, ele não tem os seus atributos? Tem, mas Deus também é matéria. Os irmãos acham que Deus não é matéria. Deus também é matéria. O corpo de Deus era a matéria-prima no princípio. O corpo de Deus, vou repetir, o corpo de Deus era a matéria no princípio. O corpo de Deus era a terra, na matéria-prima. Mas, os irmãos, nós vamos chegar lá e vamos entender essa dualidade. E o ponto de interrogação vem, é interessante que vem assim, e Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra, olha só, de rodear a terra, olha só, de rodear a terra e passear por ela. Isso aqui é uma poesia poética, é uma poesia poética. Não é que Satanás, o ser espiritual, estava passeando aqui na Terra, porque essa palavra passear, ela liga-se a gente, humanos, que passeia, matéria, materiais. Mas quando ele diz passear, a palavra no Codex é materializar. Então, quando ele responde, da onde então, Deus, o bem, aqui é o bem, meu irmão, conhecimento do bem e conhecimento do mal. O bem, o conhecimento do bem diz ao conhecimento do mal, de onde tu vem,
E ele responde: eu vim materializar, procurar matéria. Você está entendendo, amado? Aí a gente entende uma coisa muito maravilhosa. Eu venho procurar matéria. Eu estou procurando me materializar. Porque Deus também é matéria. Deus é matéria. E olha só, vamos continuar. E disse o Senhor a Satanás: observate tu, meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Então Jó, ele já conhecia o mal. O que era o mal na vida de Jó? O mal era a sua matéria. Ele já conhecia a matéria, por isso ele sacrificava, ele tinha medo. Ele tinha medo de perder o que, Fernando? A matéria, os bens materiais. Ele tinha medo, Fernando, do quê? De perder os seus filhos, a sua mulher. Ele tinha medo, enfim, concluindo, a matéria. Ele tinha medo de perder a matéria. Por isso que Satanás, ele estava procurando se materializar, porque Satanás é um dos filhos de Deus, como netos de Deus, que conhece o mal. Para quem é mal, para quem pratica o mal segue-se. Os males seguem-se, porque é matéria. E versículo de número 8. Diz o Senhor Satanás: observar meu servo Jó, ele se desvia do mal, ele sempre procura o bem, para fazer o bem. E ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. O mal já estava lá, o mal já existia. O conhecimento já estava lá, já existia na vida de Adão. Quando Deus criou Adão, o mal já estava lá pronto para ser praticado na matéria. Quando ele parte para a consciência, ele passa a praticar o mal. Quando ele está na inocência mais Eva, juntos eles passam a estar no bem. Mas quando eles passam para a consciência, que eles chamam de pecado original, que nunca existiu, é mentira. Quem está ensinando nas plataformas digitais o pecado original, o pecado de Adão. Ah, irmão Fernando, mas o apóstolo Paulo falou do pecado. Jesus falou do pecado. Sim, falou da consciência, da prática do mal. Mas a palavra português, Brasil, pecado, errar, errado, errar o alvo. Essa palavra, ela tem um significado na essência original, no codex, na indiche, no hebraico, no que você quiser. É a palavra consciência, é a palavra conhecer, praticar o mal. Por isso nós estamos na série Conhecimento do Bem e do Mal na Vida de Jó. E quando ele diz que ele se afastava do mal, é porque ele tinha medo do mal. Ele já tinha medo do mal. Ele estava fora do jardim do Éden, assim como Adão teve medo. Assim Jó também. Versículo 9. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus em vão? Debalde, a palavra debalde, em vão. Em vão. Ele teme, ele respeita o Senhor em vão? É por amor mesmo que ele te respeita, que ele te obedece? É por amor mesmo verdadeiro? Mas a gente olha isso, a gente fala, meu Deus, mas Satanás aqui, ele está ensinando o Criador. Ele está falando ao Criador uma coisa que muitos pregam, pregadores, doutores, pastores, muitos irmãos em graça, não conseguem entender essa dualidade do livro de Jó, essa história poética do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Porque ele está ensinando
o próprio Criador. Mas o Criador não pode ser ensinado por um ser espiritual, inferior, expulso do céu, que se rebeliou. Não pode, meu irmão. Deus parece nessa história poética que Deus está dando uma lição de moral, ou aliás, desculpe, que Satanás, o inimigo, está dando uma lição de moral naquele que é o Criador. Mas não é verdade isso. É porque a matéria, Deus como criou nós humanos, a matéria, Deus agora, pelo seu conhecimento do mal, Deus fala com o conhecimento do mal, porque o conhecimento do mal é inteligente também. O conhecimento do mal é onisciente também. O conhecimento do mal é onipresente também. O conhecimento do mal é onipotente também, como o conhecimento do bem. Você está entendendo aqui, amado, esse conhecimento do bem e do mal na vida de Jó? Então, quando Satanás diz a Deus, ele te respeita porque você dá tudo para ele. Você dá riqueza. Ele era um sheik árabe. Dá para nós entender que ele era um sheik árabe. Ele era da Arábia. Essa história, que é uma história poética que Salomão está contando, não é literal. E ele diz que era um homem rico, era um sheik. Olha, você dá tudo para ele. Você dá toda a matéria para ele. Dá saúde, dá bens materiais. Olha o que Satanás está falando ao Criador. Olha o que o mal está falando ao bem. Sabe por que o mal está dando uma lição? Parece que para nós está dando uma lição de moral no bem, que é Deus, que muitos acham que Deus é só bem. Muitos que pregam o livro de Jó, que Deus só tem o conhecimento do bem, que Deus é só bem, que não consegue entender a dualidade do conhecimento do bem e do mal de Deus, do Criador, das emanações. Muitos acham que Deus criou só Israel, que Deus fez só a nação de Israel, um povo exclusivo, perfeito, santo, que separava-se do mal. Mas eles acham que a Babilônia, o Egito, as outras nações, todas as nações, não foi Deus que criou, mas foi Deus que criou. Deus criou todas as nações. Aquelas que idolatraram, seguiram outros deuses, deuses estranhos, deuses estrangeiros. Quem criou foi Deus também. Esta é a dualidade. Então, quando ele diz a Deus o mal, que muitos falam que é Satanás, um ser espiritual que foi expulso, que se rebeliou, eu posso entender que é o avesso de Deus. Que esse conhecimento do mal de Deus é justo. Ele é justo. O conhecimento do mal é justo, meu irmão. Você tem que entender isso. É justo. Por isso que para Deus não existe, na sua essência, nem bem e nem mal. O bem e o mal existe para nós aqui na matéria, no mundo temporal que vivemos. Existe aqui o bem e o mal. Mas para o Criador, não. O Criador, ele, pela sua onisciência, onipresença, onipotência, ele tem esse conhecimento de bem e de mal. Por isso, dois. Por isso, sempre dois. Mas só que ele não pratica esse mal. Ele não pratica esse bem. Ele simplesmente domina esse bem e esse mal. Ele está acima desse bem e desse mal. Ele está acima de nós. Ele está acima da matéria. Ele está acima da sua criação, das suas criações. Por isso ele é absoluto. Por isso nós vamos ver Deus permitindo o mal fazer o mal com aquele que estava fazendo o bem, se desviando do mal. Então, quando Jó
Quando Satanás diz a Deus, ele te teme em vão, de balde, porque você dá para ele, você dá matéria para ele. Mas só que aqui nós temos que entender que Deus é matéria, Deus é a matéria também, meu irmão. O corpo de Deus é a matéria. O corpo de Deus é a matéria. Você está entendendo agora a dualidade do Espírito de Deus? Estou terminando essa terceira parte. Deus também é a matéria. Quem dá a matéria ao homem? Quem abençoa o homem? Como é que fica? Agora eu quero falar com vocês e terminar agora. Vocês que são da teologia da prosperidade. Vocês que pedem a Deus carro, que pedem a Deus mansões, que pedem a Deus tudo que é material. Você pede a Deus carro, mansões, casas. Não é isso que não é isso que nós pedimos a Deus? Um salário bom, um salário digno. Não é isso, não é nós que pedimos um trabalho bom, não é nós que precisamos do dinheiro. O mamon que Jesus falou, não foi, não é nós que queremos, não é nós que desejamos, não é nós que colocamos nossos corações na matéria, é nós. Deus é a matéria também. Por isso que quando um teólogo da prosperidade, ele ensina dentro das igrejas, dentro do sistema, que Deus deu isso, que Deus deu aquilo, que Deus abençoou, que Deus fez, aí prega o livro de Jó, e Deus abençoou Jó triplo, Deus deu 7, abençoou triplo, Deus deu tudo em dobro para Jó e fez isso materialmente, vai pregando ali, pega o livro de Jó e fala que Deus é o Deus da prosperidade, que Deus abençoa, que Deus... Não é isso, meu irmão, que eles ensinam? E quem dá esse bem material? Quem é a matéria? Não é o próprio Criador? É o Criador. Quem dá essa matéria para me gravar aqui? Quem dá essa placa, esse celular? Quem dá essa TV? Quem dá esse óculos? Quem é? É o ser Satanás com conhecimento do mal. Quem é o ser Satanás com o conhecimento do mal? A matéria, que é o próprio conhecimento de Deus que se materializou, que conhece o mal. Você está entendendo agora ou tem que desenhar, meu irmão? Porque se nós crer e entender que Satanás é o inimigo de Deus, inimigo número um de Deus, então eu tenho que entender que tudo que eu recebo de matéria é Ele que está me dando. É esse inimigo de Deus que está me dando. É esse inimigo de Deus que está me abençoando. É esse inimigo. Não, Deus não tem inimigo. Quem está dando é Ele mesmo. Porque Ele também se matéria. Ele procura matéria. Para aqueles que é mal e para aqueles também que praticam o bem e que praticam o mal. Qual é a bênção daqueles que praticam o bem? Ela é material ou ela é espiritual? Daqueles que procuram fazer o bem, que fazem o bem. Ela é matéria ou ela é espiritual? Logicamente, aqueles que praticam o bem, a bênção de Deus é espiritual. Ela não é mais material. Era isso que Jesus ensinava aos fariseus. Era isso que ele falou, jovem, dá tudo, vende tudo que tem, divide aos pobres. Porque ele sabia que a espiritual, meu irmão, é uma bênção eterna. E a material, não. Passa. Então, quando o próprio Criador, com o conhecimento do bem e do mal, o próprio Criador diz a Ele mesmo: aqui não é Satanás, um ser diferente, um ser distinto, um ser que se rebeliou, um ser que Adão criou. Não. Aqui é Ele mesmo. Ele mesmo falando com Ele. É Ele mesmo, dentro do seu poder absoluto, falando com Ele mesmo. Porque Deus, Ele, não é que Ele tem um cérebro dicotomizado igual nós temos, esquerdo, direito.
Não é que ele tem dois pensamentos, não. É porque, meu irmão, esse conhecimento está dentro dele, ele tem. Existe com ele antes de tudo. Assim é o espírito nosso, assim é o nosso cérebro, assim é nós, assim é Deus. Assim é Deus, assim é nós no espírito. Não na matéria, com corpo, com olho, com sangue, com ossos, com matéria. Não, no espírito, dentro do cérebro, nós pensamos. Pensamentos é imaterial, não é material. Pensamentos é imateriais. O que sai, Jesus disse, é o que contamina o homem. Porque é imaterial. Não é o que entra que é matéria, que é alimento, que é arroz, que é feijão, que é carne, que é picanha, que é filé mignon. É o que sai. Não é o que entra, que se digere no estômago, que é matéria, depois vai e vira as fezes e volta à matéria. Não, ele diz que contamina é o que sai, que é imaterial. E aí nós vamos entender coisa maravilhosa. Versículo de número 10. Porventura tu não cercaste ele de tudo, ele a sua casa, olha, matéria, e tudo quantos tem. Olha aí, o bem, o mal falando com o bem. Foi você, bem, que deu tudo para ele. Foi você que deu tudo para ele, a matéria, cercaste ele de bens. E quem é o bem aqui? É Deus. É Deus que está dando, que deu a matéria. Você entende, amado? Olha aí. E tudo quanto tem obra das suas mãos, abençoaste o seu gado e tem aumentado na terra. Mas estenda tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem. E verás, se não blasfema contra ti na tua face. Então, o ser Satanás aqui está falando para o próprio bem estender a mão e tirar tudo. Por quê? Porque o mal não pode. O mal não pode. O conhecimento do mal não pode. Então, o mal diz ao bem, ó, estende a tua mão e tire tudo. E quem é que vai fazer isso aqui, que é poético? Quem é que vai fazer o mal, que é poético? Estou terminando agora. Quem é que vai fazer o mal? É Satanás ou é Deus? Deus ou Satanás? Quem vai fazer o mal aqui, meu irmão? É Deus. Porque o mal diz, Satanás diz a Deus, estende tua mão e tire tudo que tem. Olha como isso é interessante. Estou terminando agora. Olha que isso é dualidade. Dualidade, bem mal. Olha só. Estende a tua mão. Olha só. E disse o Senhor a Satanás. Eis, versículo número 12. Eis, e disse o Senhor... Mas, versículo 11, mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tens, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Versículo 12, e disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está na tua mão. Olha, vírgula, ponto final, vírgula, ponto. Tudo quanto ele tem está na tua mão. Agora você vai entender algo revelador. Termina agora. Eu volto com a quarta parte. Estende, olha, o mal diz ao bem, estende a tua mão e tira tudo que tem. E aí o mal diz, estende a tua mão. Aí o bem, que é Deus, que eles acham que Deus é bem e mal, eles ensinam isso, que Deus é bem e mal. Aí Deus fala, olha, vai lá, estende a tua mão. Não tira tudo que tens, mas não tira a sua liberdade, não tira, porque é do Codex, não tira a sua vida, a liberdade, aí o poder de escolha. Então o que é isso, Fernando? Foi o mal que estendeu a mão para fazer aquilo, que isso aqui na história é poético.
Nenhum homem aguentaria isso. Ou foi o bem que fez? Foi a mão do bem ou foi a mão do mal? Foi a mão do bem ou foi a mão do mal? Literalmente, nós humanos falando. Foi a mão direita ou foi a mão esquerda? Quem fez o mal? Quem tirou? Quem tirou a vida dos filhos de Jó? Quem tirou os bens? Quem colocou a doença nele? Quem levou ele para o lixão? Quem fez ele ser pobre, perder, botou fogo nas coisas? Quem fez? Foi um conhecimento do mal ou foi o conhecimento do bem? Foi Deus ou foi o diabo? Porque os irmãos em graça ensinam que foi um homem poderoso, um homem que ali foi a carne, que adversário Satanás é a carne do homem, é um homem poderoso, é um homem feiticeiro que tem poder de fazer cair fogo do céu, de matar, de fazer isso, de fazer aquilo. Mas nós no canal Yahushua Reina para Sempre acreditamos quem fez tudo isso foi o poder absoluto do Criador. Deus não autorizou ao mal fazer. Deus não autorizou a um ser inimigo fazer, um ser espiritual fazer. Quem fez foi ele mesmo. Ele fez. A mão direita e a mão esquerda é do próprio Deus. A mão direita, humanamente, literalmente falando, a mão direita e a mão esquerda é do próprio Criador. É ele mesmo que fez isso poeticamente. Você está entendendo? Deus estava mostrando nessa história a Salomão. Salomão tinha conhecimento da dualidade. É que ele é absoluto. É que ele que faz todas as coisas. Tanto do bem e tanto do mal. Então, um diz, faz com a sua mão. O outro diz, vai lá, toca tudo que ele tem e faça. Ué, mas que negócio é esse? Não é contraditório isso? Eu voltarei. Eu sou Fernando Pereira Batista do canal Yahushua Reina para Sempre. Voltarei. O conhecimento do bem e do mal na vida de Jó. Esta é a terceira parte. Voltaremos com a quarta parte. Não perca. Obrigado pelas suas participações. Tenha um belíssimo dia. Um excelente dia para você e toda a sua família. E fique nessa escolha do bem, sabendo que Deus é absoluto. Um abraço, paz e graça a todos.